Salve, salve pessoal, meu nome é Martin e cá estamos para mais um vídeo de mais uma análise de Ragnarok. Essa vai sendo a primeira vez que eu faço análise de uma rodada de Ragnarok de personagens, né, e não de figuras históricas aqui nesse canal. Eu prometi que só iria fazer assim pagar assim, e o Mister pagou, então eu tô fazendo na mais boa vontade possível. A rodada em questão sendo Max Steel contra Tupã. Tipo assim, né, o criador da humanidade contra não, um personagem criado, não, um personagem que usa criações da humanidade, tipo a tecnologia e tudo mais. É um conceito que eu achei bem merda. Com todo respeito. Mas eu achei muito merda. E eu achei até um pouco uma desculpa pra usar tanto o Max Steel quanto o Tupã. Ai, mas a pessoa usa o personagem que ela quiser. É só ela conseguir criar um para-erro que faça o mínimo possível de sentido. Eu sei disso, mas não vai fazer ser bom. Enfim. Essa rodada, ela teve ao todo 7 capítulos, contando com o primeiro, né? Ela vai do primeiro ao sétimo. E isso é uma coisa que por si só eu já achei que foi um ponto negativo. Porque essa rodada, eu senti que ela foi ela foi mais longa do que ela deveria ter sido, para início de conversa, né? Eu não tenho problema com uma rodada em si ser longa, tipo assim, pra mim você bota o tamanho que você quiser, né, e tudo mais, mas isso não vai ser bom, né? Não é porque o autor quis fazer ser algo que vai ser bom e tudo mais. Tanto é que se eu fosse o Mister, eu teria feito só 5 capítulos para essa rodada. E assim, vamos começar pelos personagens, começando pelo Max Steel, que é mais fácil. Eu gosto de Max Steel, gosto do desenho, tenho boas memórias, mas assim, eu não me lembrava que o Max Steel era tão bonzinho assim, porque o Mister, ele fez o personagem, né, ser basicamente um estereótipo. É tipo o Jonathan Joestar de JoJo's Bizarre Adventure, só que pior. Eu acho o Jonathan um protagonista muito bom, né? E é bonzinho ao mesmo tempo que é um cavaleiro, que é forte e tudo mais. O Tanjiro também é um personagem bonzinho que eu gosto muito, né? Gosto muito dele, principalmente pela empatia dele e tudo mais. E tipo assim, o problema não é o personagem ser bonzinho. Assim, o personagem basicamente se resume a isso. E é exatamente o Max Steel. Tipo assim, eu senti que o personagem inteiro do Max Steel e tentou ser muito como é fazer o Tesla, sabe? Né, o Tesla até pelo discurso de que, tipo assim, tá lutando pela humanidade, tá lutando pra ajudar a humanidade a evoluir e tudo mais. E tipo assim, não. E tipo assim, o problema não é o personagem ter o discurso. O problema é o discurso não parecer natural. O problema é o discurso do personagem ser muito um pouco copiado de outro, sabe? Né? Ao ponto que o personagem basicamente ficou bem unidimensional. Eu realmente achei isso muito ruim. E cara, o passado do Max Steel pra mim foi o maior defeito do personagem, talvez um dos, se não um dos maiores defeitos da luta em si. Porque, cara, foi um passado bem qualquer coisa, bem feita de qualquer jeito. Eu realmente não senti nenhum tipo de mensagem. Ai, tem a mensagem da relação dele com o Steel e tudo mais. Ok, mas o que mais? Tipo assim, foi um flashback muito fraco, muito seco, muito desinteressante, muito sei lá, cara. Eu lembro que eu tava lendo isso de madrugada, né? Eu tava achando tão chato que tipo assim, eu iria continuar lendo pra terminar logo os 2 últimos capítulos e encerrar logo. Mas, tipo assim, tava tão chato o capítulo 5, né, que é o passado do Max Steel, que eu só terminei o capítulo e já fui dormir. Pra terminar a rodada pra terminar a rodada de dia. Foi uma coisa que eu achei muito negativa, cara. Né, porque eu não sou a favor de você utilizar personagens que não são seus em Ragnaroks, não só em Ragnaroks, como basicamente de qualquer tipo de obra, né?
Eu não sou a favor disso porque, tipo assim, você não vai saber escrever um personagem que não é seu. Você, você vai ter imitações a respeito da personalidade, a respeito do jeito de ser do personagem e tudo mais. Tanto é que se eu fosse escrever um personagem que já existe em uma outra obra, eu iria ficar o tempo todo lendo e assistindo, né, as cenas dos personagens pra entender melhor como o personagem fala, age e é. Porque, cara, eu não sou o dono do personagem, eu não vou saber escrever um personagem que não é meu, sabe? E eu senti bastante isso aqui, né? Eu não senti que o Mister soube escrever o personagem do Max Steel. Porque, assim, ok, o Max Steel é bonzinho no desenho. Tá bom, não tem problema com isso. Mas, não é porque o personagem é bonzinho no desenho que você tem que resumir o personagem a isso. E, assim, né? Teve outra coisa que eu realmente não entendi, que foi a participação do Steel, né, o parceiro do Max no desenho. Tipo assim, eu entendo que é pra mim que até formar uma luta de 2 contra 1, mas cara, não colou. Principalmente por conta dos poderes do Max Steel, sabe? Tipo assim, eu não senti que o Steel fez diferença no momento em que o Tupã destruiu ele, porque o Max ainda teve a ajuda da Valkyria, então basicamente não fez falta. Isso foi algo muito negativo. E os próprios poderes do Max Steel no desenho são legais. E aqui são legaisinhos também, mas, cara, não colou. Não colou pra mim a utilização dos poderes, né? Eu realmente achei que foi muito raso, muito seco e até um pouco preguiçoso a utilização dos poderes do Max Steel aqui na rodada contra o Tupã. Bem, sinto que já posso finalizar sobre o Max Steel e partir pro Tupã. Sinceramente, o Mister ficou o tempo todo falando: ai, a rodada é ruim, mas o Tupã é um personagem bom. Discordo pra caralho. Porque, cara, o Tupã é um personagem muito unidimensional, cara. E tenta ser basicamente, sei lá, uma mistura do Poseidon com o Thor, tipo o Magni do meu Ragnarok. Mas, cara, ele faz isso de uma maneira tão porca, tão ridícula, cara. Tão ruim. Não tem outra palavra pra dizer, só ruim mesmo. Porque assim, a personalidade dele é muito a personalidade do Poseidon. Que em ser todo arrogante, de inferiorizar os humanos, de inferiorizar o oponente dele e tudo mais, né? E até sentir ódio e desprezo pela humanidade e tudo mais. Eu não tenho um problema com isso em si. Eu tenho problema com como é feito. Porque, pelo amor de Deus, chega um ponto em que é não natural. As interações, inclusive, do Max Steel com o Tupã são completamente não naturais, cara. O Mister fala um pouco sobre o quanto eu tenho algumas rodadas com interações não naturais, né? Principalmente Joana contra Materazo, que reclamam muito da relação da Joana com a Materazo, né? E tipo assim, eu não tenho problema com isso, mas tipo assim, cara, ok você querer fazer o Deus e o humano formarem uma amizade no meio da rodada, né? Por isso que eu falei que o Tupã é como se fosse uma mistura do Poseidon com o Thor. Mas que fosse feito de uma maneira mais natural. De verdade mesmo. Pareceu só algo jogado, né? O personagem inteiro do Tupã é muito mal escrito, muito. Que palavra eu posso usar pra definir? Ah, sei lá, cara. Grotescamente feito. O passado do Tupã é uma coisa que eu achei positiva e negativa ao mesmo tempo. Foi positivo porque o Mister criou algo, né? Ainda mais porque o Tupã é um deus que não tem quase nada. Então tipo assim, é natural quando a figura ou divindade não tem quase nada, você criar algo. Eu fiz isso para os lutadores da minha quarta rodada. Mas, ainda assim, eu achei bem ruim, né? Porque o flashback foi bem chatinho. Foi bem chatinho. Uh, a relação dele com a Jaci foi algo bom, mas gerou algo ruim. Né? Esse que é o problema do passado do Tupã, em minha opinião. Que é o que gerou. Tipo assim,
O pássaro do Tupã mostrou, né? O pássaro dele mostrou a criação da humanidade, né? Por ele ser o criador da humanidade. Mostrou também o motivo pelo qual ele odeia tanto a humanidade e quis tanto lutar contra os seres humanos. Ok. Mas o motivo foi uma bosta. Porque assim, a Jaci visitava o mundo humano. E por isso ela adquiriu uma doença por conta dos humanos. E agora, tipo assim, e ela morreu por conta disso. E por isso o Tupã odeia tanto os humanos. Que bosta, cara! Porque, cara, isso não faz o menor sentido. Se eu vou num lugar e eu pego uma doença por ter ido nesse lugar, a culpa não é do povo que vive lá, cara. A culpa é minha por ter ido lá e ficado doente. Pelo amor de Deus, que motivação horrorosa. Horrorosa. Eu poderia soletrar, mas eu não tô com paciência pra isso. Tipo assim, isso jogou no lixo. Todas as motivações e motivos pro Tupã lutar, cara. É sem sentido ele sentir tanto ódio pra humanidade. Não é porque a esposa dele morreu por ter ido muitas vezes ao mundo humano que ele tem que culpar as pessoas que vivem no mundo humano por isso. Se eu vou na Antártida e eu morro de frio, a culpa não é dos pinguins que vivem na Antártida, cara. Pelo amor de Deus, que motivação mal feita, que motivação mal escrita, que motivação ruim. Ruim por si mesmo e ruim pela escrita. Pelo amor de Deus, cara. Enquanto um tem uma motivação muito genérica, de basicamente querer proteger a humanidade e tudo mais, o outro tem uma motivação porca. Uma motivação porca. Isso foi um defeito na rodada. A motivação dos dois. As interações dos dois personagens, os próprios personagens em si, e até boa parte da ação. Porque assim, os poderes do Max Steel é basicamente os mesmos poderes do desenho, e os poderes do Tupã é bastante esperado, né? Poderes a respeito de tempestades, criação de chuva e raios e tudo mais. Não foi algo ruim. Tanto é que pra mim, a melhor cena dessa luta foi no capítulo 2, no momento em que o Tupã bateu palmas, né, porque ou melhor, que o Max Steel ficou invisível, o Tupã bateu palmas, fez chuva cair, a chuva cobriu o Max Steel, aí o Tupã encontrou ele. E por isso, depois da luta, o Max Steel não usou mais esse poder da invisibilidade, né? Porque não iria ser efetivo. Isso foi algo interessante, né? E que eu realmente achei bom. Mas, tipo assim, o Mister ficou falando, desde a primeira luta, eu já tinha ótimas ideias pra coreografia. Mentira. Desculpa tá sendo sincero, mas isso é uma mentira. Porque, tipo assim, a única cena que eu realmente achei boa na ação foi essa. Todo o resto foi basicamente os personagens atacando, tipo assim, atacando com uma arma, atacando com poderzinho, e etc. Então, cara, não cola isso. Não cola você meter que, desde essa época eu já tinha boas ideias pra coreografia. Sendo que quando a pessoa vê, ela não vê isso. E, cara, partindo já pra conclusão. A conclusão eu achei bem qualquer coisa. Tipo assim, eu não achei ruim o Tupã ter vencido. Eu achei até bom, na verdade, pro personagem ter um amadurecimento, né? Ter um desenvolvimento e pra não ser algo previsível, né? Porque, tipo assim, se ele perdesse, seria muito previsível, porque seria só que nem o Poseidon no original. Mas, né? Ele venceu, né? A vitória dele foi coerente, mas ao mesmo tempo eu achei bem ruim. Porque assim, o Max Steel destruiu o braço dele. O que ele faz? Cria um braço de eletricidade e perfura o Max Steel com o braço de eletricidade. Tipo assim, foi literalmente esse o fim da luta. Não teve uma conclusão interessante, não teve uma coesão realmente épica, não teve um final genial, não teve nada. Foi só isso. E ainda por cima foi muito cópia da como é que fazer, da derrota do Tesa contra o Beelzebub. Até a parte do Deus perfurar o humano que usa uma armadura tecnológica é igual, cara. E o discurso final do Max Steel
É basicamente um Ctrl-C, Ctrl-V do discurso final do Tesa. É o que eu falei. O Max Steel, ele tenta ser o Tesa, mas ele é meio que o Tesa, só que sem graça. É o Tesa sem personalidade, é o Tesa sem carisma, é o Tesa sem um desenvolvimento bom. É o Tesa só que só que ruim. Cara, a conclusão foi uma vergonha. Não é porque foi coerente que isso vai fazer a conclusão ser boa. Você não deve só meter, o personagem foi mais forte que o outro, o alguém venceu. Não, cara. Não. Por isso que, de verdade, que final bosta. Pelo amor de Deus. Eu sinto que jogou no lixo, tipo assim, todo o personagem do Max Steel. E ainda por cima, mesmo sendo bonito, né, o Tupã parar de sentir ódio pela humanidade e tudo mais, ainda é um ponto muito negativo, porque a jornada até aqui foi muito ruim. Toda a construção da relação dele com o Max Steel foi horrorosa. Eu acho bonito ele meio que ver a Jacy no Max Steel, mas cara, precisa ser tão porcamente feito. Essa é a palavra, porcamente. Porcamente, de porco. Ai, cara, pelo amor de Deus. Eu não sinto que eu tenho mais algo a comentar. No máximo a Valkyria, né? A Gondor. Que é outra coisa que é muito cópia do Tesla, cara. Até a Valkyria mesma. Até a Volunder é a mesma. Até os poderes são basicamente os mesmos. Isso é basicamente uma armadura tecnológica com poderes tecnológicos. E tipo assim, ele tentou meio que criar um romance no Max Steel com a Gondor. Só que ficou muito ruim porque eles mal interagiram. Né, o Mister muitas vezes reclama das minhas Valkyrias, né? Mesmo fazendo o que eu posso pra aproveitar elas e tudo mais. Mas, cara, ele fez isso só que muito ruim. Se eu fosse dar uma nota pra essa rodada, eu poderia dar um 4. Mas, cara, a escrita fode ainda mais ela. Por conta dos erros de gramática e tudo mais. Então eu dou um 3. Pode até ser 2, na verdade. Não, 2. O Mister me permitiu a descer a lenha nessa rodada, então eu vou dar 2. Só porque ele me permitiu. Eu vou dar 2 porque, mesmo sendo um lixo completo, não é a pior coisa que existe. Mas eu fico em dúvida se essa rodada é ou não é pior que o Sdesson 4 contra o Mamon. Porque as duas rodadas têm a mesma nota. Nota 2. Enfim, pessoal, foi isso. Primeira rodada de Ragnarok de personagens que eu já analisei aqui no meu canal. E foi fogo, né? Logo na primeira. Não quero nem saber como vai ser as outras. Não só do Mister, como de outra pessoa aqui. Que me pagar pra eu fazer. O cara me pagou pra eu ficar quase 20 minutos falando mal. Ai. Mas bem, pessoal. Amanhã saio da segunda. É isso, fiquem bem.